Bom dia a Bom todos. dia, É um bom dia, prazer pessoal. imenso. Primeiro gostaria de agradecer o honroso convite na pessoa do ministro Douglas, bem como parabenizar pelo sucesso do evento, que já se mostra por uma plateia qualificadíssima e lotada. Nós vamos tratar hoje aqui do futebol enquanto negócio, um cenário do direito esportivo que desponta como mais uma opção e com diversas mudanças recentes no cenário jurídico trabalhista. Então, já para começarmos o painel, vou convidar o Dr. Luiz Antônio Abage para tratar de alguns aspectos relacionados à nossa temática. Tudo bem? Deixa eu te dar um... Quer falar daqui? Pode ser, começando à vontade então. Tá, fala daqui. Bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar presente num evento dessa magnitude. Obrigado, meu amigo, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Obrigado à academia, a quem eu agradeço em nome do Zilmar e do Maximiliano, que foram os verdadeiros responsáveis, juntamente com o ministro Douglas, de proporcionar, de nos permitir estar presentes num evento de tal magnitude. O nosso tema aqui é bastante abrangente. Nós vamos falar de futebol como negócio. Tudo na vida é um negócio e o futebol como negócio, evidentemente, ele está aí presente. Eu vou falar um pouquinho, inicialmente, eu vou falar um pouquinho de números. Hoje o futebol europeu, que é o que domina o mercado financeiro, a receita dos seus 20 clubes da Premier League, na verdade não da Primeira Liga, de todos os clubes que representam os maiores 20 clubes da Europa, eles somaram em receitas no ano passado a bagatela de 9 bilhões 200 milhões de euros. Isso representa uma quantia equivalente a 50 bilhões de reais. Então, a gente pode falar, evidentemente, que o futebol, naturalmente, é um grande negócio. As ligas esportivas da Europa, como Premier League, La Liga, Bundesliga, a Série A da Itália e a equipe 1 da França, elas somaram a bagatela de 14 bilhões de euros. Então vejam os números que chegam. Por que esses números chegam e representam um valor tão grande? É simples. As ligas é que concentram todo o controle do futebol, principalmente a transmissão, toda a negociação que é feita, ele não é feito de per si, cada clube faz individualmente, mas sim através das ligas. Então eu vou citar dois exemplos, como a Premier League da Inglaterra e a La Liga da Espanha. A Premier League, ela divide atualmente 50% do direito de transmissão de forma absolutamente igual entre todos os competidores. Os 20 clubes que participam da Premier League, eles recebem 50% de tudo que é angariado na transmissão pela televisão. 25% desses valores depende da posição que cada um tem na temporada anterior. E os outros 25% depende da audiência que cada clube conseguiu na temporada. Então, quem é mais visto, mais vai receber. Na temporada de 2021, para vocês terem uma ideia, o Manchester City, que ganhou o campeonato, ele recebeu em reais 935 milhões. E o Sheffield United, que foi o clube que menos recebeu 600 milhões de reais de direitos de transmissão. Vejam bem que o time que ganha o campeonato inglês e o último colocado, eles têm uma diferença de 1,56. É muito próximo. Isso socializa o futebol e dá oportunidade para todos eles. É o que não acontece no Brasil. O Brasil funciona diferente. O Brasil, por exemplo, no ano de 2022, os 5 maiores clubes do Brasil, eles tiveram um faturamento equivalente a 3 bilhões e 900 milhões de reais.
maior, esses 5 ganharam mais que os outros 15 que participaram, que faturaram os 15 reunidos 3 bilhões e meio. Vejam bem, somente o Flamengo faturou 1 bilhão 170 milhões de reais. O Palmeiras, 856 milhões. E o último deles, dos 5, o Internacional, faturou 466 milhões. O que aconteceu no Brasil? O Flamengo ganhou 1 bilhão 170. O Atlético Goianense, que foi o último colocado, ele faturou 100 milhões. Qual é a diferença? Tão somente, ou assustem, 12 vezes menos. Então o Flamengo ofere valores 12 vezes superiores, enquanto na Inglaterra esse percentual é de 1,56. Se nós voltarmos para a La Liga, até 2015, os direitos de transmissão eram concentrados praticamente no Atlético, no Barcelona e no Real Madrid. Mais de 40% de toda essa receita pertenciam a esses dois grandes. Barcelona e Real dividiam praticamente a metade, quase a metade de todos os direitos de transmissão. O que acontece? A partir de 2015, é estabelecida uma nova resolução que exige que tudo que for arrecadado pela La Liga, e só a La Liga pode arrecadar, 50% vai para todos esses clubes. E outros 50%, aí sim, tal qual a Premier League, ele é distribuído conforme a classificação, conforme vários critérios que são adotados. Essa diferença, para vocês terem uma ideia, no campeonato de 2014 e 2005, representou uma diferença do clube que mais ganhou para o clube que menos ganhou de 8 vezes. Isso em 2014 a 2015. O impacto que gerou essa resolução da La Liga. A partir da temporada de 2020 e 2021, essa diferença caiu para 3,5. Então, os clubes passam a ganhar uma quantidade de receita bastante suficiente para que possam fazer contratações e tudo mais. Hoje no Brasil, um estudo elaborado pela CBF, a pedido da CBF, apontou que o futebol movimentou 53 bilhões de reais na economia, representando hoje 0,72% do PIB. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas nós temos que pensar o seguinte, são poucos os clubes que ganham esses valores. Nós temos milhares de clubes, milhares de atletas, o sonho de cada criança é de jogar num clube grande, nenhuma criança tem o interesse de jogar num clube pequeno. Então eles se esforçam, é o sonho de uma família, há um investimento, há uma dedicação, há um sacrifício a tal, para que eles possam sim chegar num clube grande da capital, grande do sudoeste e etc. O que existe? Existe hoje no Brasil não, na América do Sul, uma valorização do futebol tal que hoje nós estamos concorrendo até com a própria Europa. Hoje os prêmios estabelecidos pela Conmebol, eles ultrapassam dezenas de milhões de dólares. Então, se nós pegarmos a premiação atual da Taça Libertadores da América, nós chegamos a uma premiação total de 207 milhões de dólares, o que equivale a 1 bilhão e 20 milhões de reais. O vice-campeão chega a ganhar muito mais, né? Mas o prêmio de vice-campeão são 7 milhões de dólares ou 34 milhões de reais, e o campeão 18 milhões de dólares ou 88 milhões de reais. A premiação da Sul-Americana, uma Copa que atinge uma camada um pouquinho mais abaixo, o prêmio total é de 77 milhões de dólares ou 382 milhões de reais. O vice-campeão ganha 2 milhões de dólares e o campeão 5 milhões de dólares. É dinheiro, é muito dinheiro. Então, como é que funciona isso? Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. O que nós precisamos é a centralização do futebol em ligas profissionais. O Brasil está investindo nisso? Está investindo nisso. Só que hoje nós estamos separados, nós estamos divididos, porque existem duas pretensas ligas. Uma é a Libra, a outra é a Liga Futebol Forte, que até hoje não chegaram a um consenso. Cada uma tem uma parcela desses clubes e estão disputando uma fatia do bolo. Enquanto eles não se unirem, enquanto eles não conversarem entre si, nós vamos ter simplesmente dois grupos trabalhando separadamente para conseguir dinheiro.
Como é que tudo começou? O futebol vem se profissionalizando nos últimos 30 anos. A partir da década de 90, ele começou a ser visto de uma outra maneira. Ele começou a ser visto no mundo inteiro como um excelente negócio. Observaram que havia uma necessidade de investimento. E os clubes o que fizeram? Fizeram grandes investimentos. Contratação de jogadores de alto nível. Eles observaram que existia uma falha de gestão profissional, um desequilíbrio financeiro, planejamento estratégico deveria ser feito por um longo período, e essas entidades, eles trabalhavam com ações civis sem fins lucrativos. Então, o profissional, o futebol precisava ser profissionalizado. Eu escutei um pouquinho a fala do professor Paulo Feus, e ele me parece que foi bastante crítico à criação da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Ele enxerga bastante falhas na Sociedade Anônima do Futebol, mas eu acho que é um mecanismo que é inevitável. Nós temos que ter esse tipo de mecanismo, porque sem esse mecanismo, sem essa profissionalização do futebol, nós vamos continuar mendigando ainda. Quer dizer, os grandes têm um chapéu muito grande e vão galgar grandes valores, e os pequenos não vão sair dali. Como tudo começou? Quando esses clubes começaram a desenvolver um futebol maior e uma necessidade maior de investimento, evidentemente eles passaram por necessidades financeiras. Eles começaram a quebrar. E isso acabou que em 2003, hoje praticamente faz 20 anos, que foi instalado, foi celebrado no Brasil o primeiro ato trabalhista. O ato trabalhista, para quem não sabe, hoje ele é representado pelo PEPT, que é um programa que existe na Corregedoria Geral do Tribunal do Trabalho, que estabelece um plano de pagamento parcelado. Este primeiro PEPT foi feito em 2003, e os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense e também o Vasco da Gama, eles celebraram com o presidente da época que chefiou isso, e se não me falha a memória, o Ricardo Miguel fazia parte da assessoria do desembargador Nelson Tomás Braga à época. Eles fizeram o primeiro ato, assinado em 19 de dezembro de 2003. Nesse, não ficou estabelecido um prazo, ficou estabelecido que cada um dos grandes clubes do Rio de Janeiro iriam desembolsar das suas receitas totais 15% para o pagamento daquelas dívidas. As execuções todas foram centralizadas, suspende-se toda e qualquer possibilidade de penhora, não existia mais aquele risco de penhora de renda, penhora de direitos, penhora de qualquer bem dos clubes, e sim, foi centralizada essa execução. Hoje, completando 20 anos praticamente, o mês que vem, 19 de dezembro, então o desembargador Nelson Tomás Braga, com a força, com a coragem, ele celebra esse primeiro ato. Esse primeiro ato ficou sendo utilizado por esses 4 clubes grandes, foi adotado em demais tribunais de todo o Brasil, e mais tarde, em 2015, vem uma lei que estabelece e oportuniza a todos os tribunais a implementação do ato trabalhista, que é a Lei 13.155 de 2015, que tratava da responsabilidade fiscal, que autorizava a instauração em todos os tribunais regionais do trabalho um regime centralizado de execuções. Era o artigo 50 que estabelecia, a partir daquele momento, todo e qualquer tribunal poderia fazer. Mais tarde, em 2018, o Tribunal Superior do Trabalho, atento a essa necessidade, na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça, ele estabeleceu um capítulo lá que ele trata dos procedimentos de reunião de execuções, o PRE, que estabelece, dentre eles, o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, é o PEPT, que eu falei, que atende toda e qualquer empresa que tem necessidade, tem um grande número de execuções, ele se socorre disso, centralizando suas execuções, com a garantia de que ele continuará com a sua atividade, para que ele continue pagando todos os seus débitos aos seus empregados, ele continua com a atividade normal, mas isso permite que ele, com uma parte daquilo que ele recebe, no PEPT não há um percentual, é uma renda variável que você pode estabelecer, cada tribunal tem um critério estabelecido, é feito um estudo de acordo com o devedor e é estabelecido
o pagamento pode ser variável, ele pode ser fixo ou ele pode ser estabelecer um percentual do faturamento da empresa. Nesse mesmo provimento também tem o regime centralizado de execuções, que não é o caso aqui, porque é quando você não consegue cumprir com as suas obrigações, aí sim você vai para esse. Então, os órgãos centralizadores, eles funcionam em cada regional que define. Então, cada tribunal regional tem essa autonomia para definir os critérios, como este órgão centralizador ele vai funcionar. Então, ele estabelece uma prioridade para quais são os débitos que serão os créditos que serão recebidos. Quando vem a lei da SAF, ela estabelece um critério mais objetivo. Ele estabelece mais objetivo, não, objetivo, porque nos PEPT não tem um critério objetivo, fica a critério do próprio devedor, dos credores, mas estabelecendo o próprio tribunal é que define. Já na lei de sociedade anônima, ela cria no artigo 17 da lei critérios objetivos, como fala, com idosos, ela fala em gestantes, pessoas com doenças graves, créditos de menores valores, então vão se estabelecendo critérios. Esses planos, eles dão condições, e é a única condição de que esses clubes sobrevivam. Ele é necessário, ele é bom, ele está aí para atender. Atende só os clubes de futebol? Não. A sociedade anônima atende aos clubes de futebol, às instituições desportivas. O PEPT atende toda e qualquer empresa que necessite negociar a sua dívida como um todo, com um único compromisso. É garantir essa execução, oferecendo bens que garantam, né? Garantia da execução, ou com carta de fiança bancária, com oferecimento de bens próprios ou de terceiros, mas ele tem que se comprometer de continuar com a sua atividade econômica. Daí, depois de tudo isso, evidentemente, vem o legislador e faz o quê? A Sociedade Anônima do Futebol, que eu não quero entrar. Eu vou já indo para o final, Marcos e Pedro, para que vocês possam daí bem explicar como é que funciona esse regime centralizado de execuções. O princípio foi no ato trabalhista. Ali surgiu o que está hoje inserido na lei de sociedade anônima. Então, houve o início, o legislador adotou isso como uma regra, é necessária essa regra, ao contrário do que diz o meu querido Paulo Feus, eu acho que é inevitável, é necessário, ele precisa ser moldado, ele precisa ser melhorado, e eu tenho certeza que o Marcos Dani e o Pedro vão trazer para vocês no que eles podem ser melhorados, aperfeiçoados e tudo mais. Então, eu peço licença para encerrar, por enquanto, a minha fala, e fico aqui à disposição do Ricardo Miguel, e assim que for convocado, a gente troca uma ideia. Muito obrigado a todos. Nosso querido Abage nos brindou aqui com uma belíssima palestra, fazendo uma ampla introdução, mas depois se aprofundando nas questões desses negócios do futebol. Antes de chamar o Marcos, eu queria dar uma palavrinha rápida, porque ele vai entrar numas questões de RCE especificamente, mas nessa instabilidade também da lei da SAF, para depois o Pedro falar com muita propriedade de um aspecto de visão, inclusive dos próprios credores, né, que são os trabalhadores envolvidos nesse cenário do futebol. Mas falando do futebol como negócio, vocês vejam que dentro da colocação que o Abage nos traz, por que tudo isso acontece, por que tudo isso foi necessário e é necessário. E assim, e concordo com o Abage e com todas as vênias possíveis e imaginárias discordo do querido Paulo Feus quando realmente disse da inconstitucionalidade da questão da lei da SAF. Essa mudança, esse sistema brasileiro de distribuição de valores, ele acaba por ser relativamente injusto. A gente precisa pensar o negócio do futebol não como a gente pensa um negócio empresarial, porque o negócio empresarial você vai pensar apenas no melhor dos seus investimentos para você obter o maior lucro. O futebol você lida com um pouco de paixão, então você perde um pouco essa dinâmica. Vou exemplificar para vocês uma coisa muito simples. Existe um determinado game, um jogo eletrônico relacionado ao futebol. E outro dia meu filho chegou em casa e estava jogando, sai do quarto e vira para mim: papai, criei meu time no jogo tal, e em menos de 2 ou 3 horas eu fui demitido.
ele, como CEO do time, já tinha sido demitido. Qual é o exemplo? Aí eu falei, bom, meu filho, vamos lá. O que você fez? Não, eu montei um time que eu contratei o Messi, o Mbappé, o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Eu falei, bom, só aí você já tinha que ser demitido antes de você conseguir concluir a montagem do time. Porque é inviável. Seria absolutamente inviável. Se a gente não tivesse uma situação chamada fair play financeiro. Então, e essa dinâmica surge exatamente com a colocação feita pelo Abad. Essa disparidade de renda faz com que você tenha dificuldade do time menor crescer, o mediano continua mediano, e aquele que é um pouco maior e tem mais torcida, mais visibilidade, consegue investir mais, consegue se preparar melhor e dar mais resultado. Essa cadeia muda um pouquinho, mas ela, se analisar o estudo ao longo dos anos, ela vai sendo mantida quase que da mesma forma. Então vira uma hegemonia. Isso não é positivo para os negócios do futebol. Por quê? Porque os clubes menores acabam sendo apenas... essa palavra a gente não tem usado mais, porque isso mudou com algumas dinâmicas da lei, mas só para vocês entenderem, uns incubadores de talento. Eles entram, você treina e transfere aquele atleta, e aquele clube apenas ganha dinheiro com a transferência desses atletas, mas ele não se posiciona no cenário mundial do futebol e não se desenvolve tanto nesse cenário mundial do futebol. Então, qual é a grande a ocorrência de tudo isso? Vários desses clubes, inclusive os grandes, ligados a essa paixão, começaram a se endividar. E com esse endividamento foi necessário a Justiça do Trabalho, que foi o berço. Então, realmente, a possibilidade desse parcelamento surgiu na Justiça do Trabalho, algo estendido hoje para a Justiça Comum pelo sistema do RCE, criado pela lei da SAF, de parcelamento desses débitos. Quem teve musculatura para conseguir aproveitar isso, caso no Rio do Flamengo, por exemplo, saiu apenas utilizando o ato trabalhista, o hoje chamado PEPT. Ele trabalhou o pagamento do seu ato trabalhista com suas receitas, equacionou sua dívida, quitou as dívidas e saiu. Então o Flamengo hoje, ele não é uma SAF, mas ele é gerido um pouco com uma mentalidade mais empresarial e conseguiu quitar todos os seus débitos nessa sistemática. Os demais temas vou deixar para os nossos colegas falarem. Mas, enfim, é só para vocês perceberem como é que essa dinâmica do negócio do futebol acaba se comportando e a importância do que a gente está falando. Porque se você transportar isso também para o direito do trabalho comum, para o dia a dia, esse elemento paixão ele deixa de existir, mas a responsabilidade de administração ela continua. Essa é a grande equação ou o grande paradoxo da administração do futebol como negócio. E aí, para falar sobre essa lei da SAF, convido aqui um querido amigo também, que é o Marcos Julio Adani, juiz da 10ª região. Boa palestra aí. Valeu. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui nesse evento tão maravilhoso, organizado pelo ministro Douglas, a quem eu estendo meus cumprimentos a todos os presentes pela questão do tempo. Aqui, depois da palestra do Dr. Abad, do querido Paulo Feus, do Dr. Terence, do Dr. Ricardo Gelling, eu vi que a questão que nós precisamos focar no negócio do futebol, ele parte muito mais de uma questão de hermenêutica jurídica e lógica jurídica de interpretação da lei do que qualquer outra coisa. O negócio do futebol, como disse o doutor Abad, é incomensurável. Existem 4,5 bilhões de pessoas que acompanham o futebol no mundo, sendo que desses 4,5 bilhões, 150 milhões são no Brasil. E nós temos 0,7% do PIB envolvido no futebol, com potencial de chegar até 1,2% do PIB e gerar 1.200.000 empregos diretos e indiretos somente com o futebol no país. A questão é que esse produto, o produto futebol, ele tem que se tornar atrativo. Eu estava vendo umas palestras na CVM e a CVM está muito otimista com a segunda fase da SAF, que é a abertura do capital ao público. Hoje em dia, como nós temos uma empresa comum, se a empresa não vai bem, não dá lucro, provavelmente o acionista daquela empresa, ele vende aquele capital, aquela ação, para investir em outra empresa. No futebol, nós temos o elemento da paixão. Então, o torcedor tende a não vender
esse ativo. E isso é um potencial de injeção de dinheiro novo, e isso é um ponto importantíssimo, inclusive da lei da SAF, que é a inclusão, a injeção de dinheiro novo, de recurso novo no futebol, para que ele se torne atrativo. Hoje em dia, uma das maiores concorrências do futebol como entretenimento são as plataformas de streaming. Então, o jovem ele vai escolher ou assistir uma Amazon, uma Netflix, ou ter um outro tipo de entretenimento, se o entretenimento futebol não for atrativo. E para ser atrativo, nós precisamos de um negócio que funcione, de um negócio que gere lucro, de um negócio que não gere passivos e, por consequência, não gere bons times. E aqui, qual que é o retrato do Brasil? O retrato brasileiro foi que o associativismo foi a temática principal do futebol brasileiro nos últimos anos, antes da criação da lei da SAF. Só que, naquele momento, a associação não podia falir, os dirigentes não tinham a responsabilidade direta na associação, o que mudou na LGE, mas naquele tempo não havia responsabilidade, e havia benefícios fiscais para as associações. Então, o que isso levou? Passivos monumentais, porque a associação era normalmente gerida por dirigentes torcedores que geriam o negócio como paixão e geravam dívidas astronômicas em contratações irreais e sem o princípio da governança, da transparência, que é necessário para qualquer tipo de negócio. E isso se refletiu no campo de futebol. Nós tivemos o último campeão sul-americano de clubes em 2012. Ou seja, há anos que o futebol europeu vem suplantando o brasileiro em termos de clubes. E o que a gente tem que olhar para chegar a uma solução? Todo o negócio do futebol, todo o negócio existente no planeta é criado a partir de uma condição inicial de pobreza. A pobreza é a condição natural do homem. Então, a solução não é ver o que está errado no país, é ver o que deu certo na Europa. Por que o futebol europeu é mais próspero? Por que o futebol europeu é mais competitivo? Na Europa, a maior parte dos clubes, a quase totalidade dos clubes, são companhias, com exceção dos times mais relevantes de Barcelona e Real Madrid, que são clubes que estão envolvidos diretamente em questões políticas. O Barcelona representando a Catalunha separatista e o Real Madrid a coroa espanhola. Então, você vê que até mesmo o Barcelona tem problemas financeiros sérios já há mais de 6 anos. E o que significa a SAF para o negócio futebol? A SAF tem vários pilares que são novos e modernos e que precisam ser considerados para o sucesso do modelo no Brasil. E os 3 pilares são alargamento da dívida, que é uma moratória legal, um recurso novo injetado e a responsabilidade dos dirigentes. São esses 3 pilares que farão o sucesso ou insucesso da SAF. E aqui nós vamos olhar os modelos de SAF que foram sugeridos pela lei e vamos chegar à conclusão que o modelo mais comum que está sendo implementado nessas 40 e poucas SAFs que já existem no país é a SAF por cisão. Ou seja, o departamento de futebol fica cindido do clube associativo e há a criação da SAF por cisão. A SAF originária não cria maiores problemas, porque é uma SAF que uma empresa que não existia passa a existir e ela não tem passivo pregresso. A SAF por transformação também me parece que não geraria muitos problemas, porque nós estaríamos fazendo um mesmo CNPJ. Ou seja, passa-se um CNPJ que já existia para um outro e se transforma, se faz uma expromissão do artigo 362 do Código Civil e as dívidas pregressas, o passivo pregresso, também segue. Nós vamos ter problemas, mais especificamente, pela SAF de cisão. E aí, nós temos que pegar as formas de quitação daquele passivo pregresso do clube ou pessoa jurídica original para criar uma possibilidade de quitação e satisfação dos credores. E aqui a lei trouxe 3 possibilidades,
que é a recuperação judicial, que é o protagonismo dos credores, ou seja, os credores que vão estabelecer uma aprovação de um plano de pagamentos de dívidas, o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, criado pela lei da SAF e regulamentado como uma norma trabalhista em branco pela consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho ou pelos TRTs, que é basicamente uma organização da fila, sem o protagonismo dos credores, com um prazo de pagamento de 6 anos, podendo ser postergado por mais 4, e a recuperação extrajudicial, que há também a possibilidade de quitação para grupo de credores. E nesse particular, na recuperação extrajudicial, nós temos a particularidade de ser com homologação judicial ou sem homologação judicial, cada uma com suas vantagens. Passando, então, às atuais posições jurisprudenciais, e aí nós vamos começar a falar da questão da segurança jurídica. Porque um dos pilares que já comentamos da SAF é a existência de recurso novo. Essa é uma condição sine qua non para que o processo do negócio com sucesso possa florescer no Brasil. E um ambiente de insegurança jurídica gera, principalmente para o investimento estrangeiro, uma resistência que impede que o recurso novo adentre ao território nacional. E nós temos, dentro desse passivo pregresso dos clubes ou pessoas jurídicas originais, 3 posições que estão se destacando na jurisprudência. E aqui é bom falarmos que estamos vivendo um momento histórico e raro, em que a jurisprudência está caminhando par e passo com os fatos. Porque, normalmente, a jurisprudência demora certa quantidade de anos para analisar fatos pregressos. No caso da SAF, a jurisprudência está sendo criada dia a dia. Nós estamos vivendo a situação juntamente com a jurisprudência. E aqui é bom lembrar que o sistema brasileiro do civil law ele vem sendo mitigado pela legislação e pela Constituição já há alguns anos. Nós estamos num sistema híbrido, em que o sistema de precedentes, principalmente os precedentes vinculantes, tem uma importância fulcral nessa questão da segurança jurídica, porque obriga e vincula todos os demais órgãos do judiciário. É o que eu chamo de segurança jurídica dinâmica. Ela não é engessada como o stare decisis do common law americano, em que não se molesta a coisa uma vez decidida, tanto é que nós temos decisões da Suprema Corte americana que vêm de séculos atrás, mas no Brasil foi estabelecido um processo de segurança jurídica dinâmica, em que uma mudança legislativa, por exemplo, pode ser o gatilho para a mudança jurisprudencial de um precedente já consolidado. Então, vejam que a mudança jurisprudencial num sistema de segurança jurídica dinâmica, ele é mais difícil de ser modificado. Então, nós temos aquelas hipóteses que eu mencionei anteriormente. Nós temos a tese de existência de um grupo econômico e que haveria uma responsabilidade solidária do clube anterior e da SAF. Nós temos aquela tese da sucessão trabalhista tradicional, que seria a aplicação do artigo 10 e 448 da CLT, em que haveria uma responsabilidade subsidiária imediata, e nós teríamos, que a meu ver seria a hipótese mais adequada para o caso em concreto, que é a sucessão trabalhista mitigada, trazida pela lei da SAF, que importa em uma responsabilidade subsidiária da SAF, sim, pelo crédito passivo pregresso do clube ou pessoa jurídica original, todavia com as regras próprias de pagamento da SAF. E aqui, o que nós estamos verificando na jurisprudência atual é que há decisões para tudo quanto é tipo de lado. E isso para o investidor exterior, principalmente para o investidor estrangeiro, é muito ruim, porque ele não quer injetar milhões de reais em um país em que não se pode haver um mínimo de previsibilidade. E aqui eu lembro novamente a questão da necessidade de obediência da lei quando a lei é clara. A questão de interpretação
ela cessa à medida que a lei for sendo mais clara. A interpretação vai diminuindo à medida que a lei vai sendo mais clara. E aqui, por exemplo, eu cito o artigo 12 da lei da SAF, que fala do impedimento de arrestos, de sequestros de valores da SAF enquanto ela estiver cumprindo o que foi determinado na lei em termos de pagamento. Como se pode pensar no grupo econômico com base nesse tipo de lei? E eu fiz, então, um paralelo, tomando as devidas cautelas, porque a teoria das janelas quebradas é uma teoria de psicologia social e de também política criminal, e aqui nós estamos falando de hermenêutica jurídica, que é a teoria das janelas quebradas. Não sei se vocês conhecem, mas há alguns anos na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criou-se um experimento social que foi a teoria das janelas quebradas. Colocaram 2 carros iguais, da mesma cor, do mesmo modelo, da mesma marca, em 2 locais diferentes dos Estados Unidos. Um no Bronx, que é um bairro pobre e violento de Nova York, e outro em Palo Alto, na Califórnia, um bairro rico e tranquilo daquela comunidade. Deixado abandonada as viaturas nos 2 locais, depois de algumas horas no Bronx, a viatura foi completamente vandalizada. O carro foi roubado, levaram o rádio, as rodas, tudo que era aproveitável. O que não era aproveitado, vandalizaram e destruíram. Depois de uma semana, o carro em Palo Alto continuava intacto. Era o mesmo carro. Mas a experiência social não parou por aí. Os cientistas quebraram um dos vidros do carro que estava em Palo Alto, na Califórnia. A partir daí, se percebeu o mesmo tipo de comportamento que houve no bairro do Bronx. O carro foi vandalizado, destruído, levaram tudo do carro. O que levou a esse mesmo tipo de resultado? Não foi a condição de riqueza das pessoas ou a pobreza das pessoas. Foi alguma coisa a mais. Um vidro quebrado, e aqui eu leio a conclusão da tese, foi de uma viatura abandonada, transmite uma ideia de deteriorização, de desinteresse, de despreocupação. Faz quebrar todos os códigos de convivência, faz supor que a lei encontra-se ausente, que naquele lugar não existem normas ou regras. Um vidro quebrado induz o vale tudo. Cada novo ataque depredador reafirma e multiplica essa ideia até que a escalada dos atos cada vez fiquem cada vez piores e incontroláveis, desembocando numa violência irracional. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Eu quero dizer que quanto mais clara uma lei, menos vamos ter a possibilidade de interpretá-la, a não ser que encontremos o que Sepúlveda Pertence falou em inconstitucionalidade chapada, ou seja, aquela inconstitucionalidade que olhamos e já identificamos. Não precisamos de princípios ou outro tipo de raciocínio para chegar numa determinada inconstitucionalidade. E aí, com o máximo respeito ao querido Paulo Feus, eu discordo nesse ponto, até pelo artigo 8º da CLT. O artigo 8º da CLT coloca os princípios como regras subsidiárias, e subsidiárias à lei. A lei sendo clara, a lei não dando margem para um tipo de interpretação que está sendo feita, nós estamos contribuindo para com decisões contrárias à lei, a uma insegurança jurídica, a uma janela quebrada, a um tipo de estado de coisas que cada um vai se sentir autorizado a quebrar aquela lei por questões metafísicas e pessoais internas. Não é porque eu não gosto de uma lei ou acho que ela não é correta que eu posso ter a possibilidade de afastá-la, a não ser que eu consiga identificar uma inconstitucionalidade chapada na redação da lei ou na sua materialidade. E aqui eu trouxe uma citação de John Donne. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte de terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. Por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti.
O que eu quero dizer com isso? É que cada decisão, nesse momento de formação de jurisprudência, especialmente quando nós temos o princípio da especialidade vigorando numa lei especial que foi feita para um caso específico, cada decisão contrária àquele tipo de determinação, ele ataca o sistema, ele cria insegurança jurídica, ele ataca o pilar da SAF, ele afasta o investimento externo a prejuízo de todos, do público, dos torcedores, dos credores e dos clubes em si. E aí chego na questão que é a final das minhas conclusões. O que dá sentido à vida? E isso ousadamente eu falo, é a capacidade de nos comprometermos e assumirmos responsabilidades. A verdade é que é função anômala do Poder Judiciário ser legislador positivo. E isso eu falo como um membro do Poder Judiciário. É uma função anômala do Poder Judiciário ser legislador positivo. Como regra geral, o Poder Judiciário só atua como legislador negativo. Em exceções, como, por exemplo, o mandado de injunção, há a possibilidade do Judiciário ser um legislador positivo. Mas, em regra, isso não é possível. No máximo, na interpretação da lei, o Judiciário vai ser, como regra, um legislador negativo. E, neste particular, acho que todos devemos ter uma fé laica na lei, ou seja, uma fé que independe da religião. Desacreditar a lei e o sistema jurídico é o mesmo que negá-los, o que leva à insegurança jurídica e ao afastamento de novos investidores, prejudicando o negócio. É necessário acreditar na lei, nos seus propósitos e fazê-la cumprir, pressupondo sempre a boa-fé em prol dos clubes, mesmo porque o legislador é aquele que tem autorização constitucional para editar as leis. E a paz social depende exatamente dessa legitimidade que foi dada pelo voto. Não podemos fazer, como o ministro Carlos Aires Brito falava, um duplo mortal carpado interpretativo para adequar a lei às nossas convicções pessoais e metas jurídicas. Por fim, e respeitando o tempo, tá, doutor Ricardo? Eu vou citar a nossa querida ministra Cristina, que eu não sei se ela ainda está aqui, eu acho que vejo ela ali, uma expressão que ela gosta muito de usar em seus julgamentos, que eu acompanhava desde quando eu era advogado perante o TST, há anos atrás. Legem habemus. Existe lei. Obrigado. Pessoal, tivemos aqui uma sensacional análise, muito sociológica, muito física e muito metafísica da lei da SAF. O que é importante dizer, como fez aqui o nosso querido Marcos, foi demonstrar que temos uma lei da SAF, o intuito do legislador na lei da SAF fica claro, que é salvar os problemas negociais do futebol, é trazer investimento, né, portanto dinheiro novo para o futebol, para a gente melhore o futebol brasileiro, para a gente volte a despontar no cenário mundial e volte a brigar positivamente pelo primeiro lugar no cenário mundial do futebol, que por hora o Brasil não tem sido protagonista nesse aspecto. Para isso, a gente precisa, dentro do âmbito do judiciário, compreender bem e interpretar bem a lei da SAF. Claro, respeitamos todas as interpretações, mas a ideia é que realmente a lei da SAF veio para trazer para o ambiente do judiciário, para o ambiente jurídico, uma nova modalidade de sucessão. A gente precisa raciocinar com a ideia de que a sucessão trabalhista ela é uma sucessão nova. Criou-se um novo tipo de sucessão para efeito de SAF. Se a gente raciocinar o direito do trabalho puro, como conhecemos da CLT, e usarmos isso para interpretar a lei da SAF, o risco é desestimular o uso da lei da SAF, dentro da teoria que o Marcos trouxe das janelas quebradas, e aí ela vai ser absolutamente destruída, destroçada, não utilizada, e nós vamos retornar ao status quo original, em que estávamos antes da lei da SAF, sem investimentos,
com todos os problemas negociais do futebol. E é um pouco dessa visão que o nosso querido Pedro Souza, que eu chamo aqui agora, integrante, advogado, atuante do direito esportivo, integrante do Bichara e Mota Advogados, sócio integrante do escritório e que vai dar para a gente todos esses aspectos mais práticos da visão do RCE e da Sociedade Anônima do Futebol. Bem-vindo, Pedro. Bom, muito bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando na pessoa do ministro Douglas, que é o responsável por esse maravilhoso evento, e muito facilita a minha missão aqui, que é falar sobre o regime centralizado de execução, que é utilizar a fala do Abage, do Marcos e do Ricardo, quando o Abage apresentou aqui o potencial universo financeiro que o mundo do futebol representa, na hora que o Marcos fala exatamente o tamanho do passivo, que é monstruoso hoje, só o Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense somavam 3 bilhões em dívida no ano de 2020 e 2021, e pego a fala do Ricardo, que é justamente o que a lei quis. A lei foi criada com 2 intuitos. O primeiro, de atrair investimento, e o segundo, de poder fomentar a liquidação desse passivo, porque sem a liquidação desse passivo não teríamos nenhum investimento no Brasil, porque o futebol era uma atividade de risco até a criação da SAF, e agora estamos num momento de transição no qual essa atividade de risco passa a ser uma oportunidade, daí o nome do nosso painel, Futebol e Negócio. Em relação ao RCE, em relação às dívidas de um clube de futebol, como o Marcos apresentou, na verdade, existem 4 formas de quitação da dívida, além das que ele falou, que é a RJ, a recuperação extrajudicial e o RCE. Tem uma que nunca é utilizada, que é simplesmente o pagamento à vista, a quitação da dívida. E eu digo isso por quê? Porque como o Abade falou, e eu trago dados desse ano do Fluminense, que arrecadou, ou tem possibilidade de arrecadar cerca de 700 milhões de reais, os clubes poderiam sim quitar as suas dívidas de forma muito mais efetiva, mas, dada a facilidade que o RCE traz hoje, que é a possibilidade de parcelamento da dívida em 6 anos, não há motivo pelo qual não há atrativo para o clube quitar as suas dívidas. E lembrando que o RCE não há deságio. Essa já é a primeira diferença entre o RCE e a recuperação judicial e extrajudicial. Se, por um lado, eu não sou muito fã da figura do RJ e da RE, pelo fato de que a associação, o clube, perde o controle porque é passado ao administrador judicial, por outro, não há deságio no RCE, muito embora, mesmo com a falta de previsão da lei, os juízes têm se mostrado afetivos a trazer alguns elementos da RJ para a RCE, e uma delas é justamente a figura do administrador judicial. Mas o que me compete aqui, na verdade, é trazer um pouco da prática dos RCEs, tá? Com um esforço histórico, nós tivemos o primeiro pedido de RCE no Rio de Janeiro, que foi o Vasco da Gama, que após o seu pedido de RCE, veio a cavalo Fluminense, Botafogo, em paralelo em São Paulo tivemos Portuguesa, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Esses foram os 7 primeiros times, os 7 primeiros grandes clubes que entraram com um pedido de RCE com uma pequena peculiaridade. Se nós olharmos o nome da lei, a lei fala Lei da SAF. É uma lei que é voltada exclusivamente para a Sociedade Anônima do Futebol. E nenhum dos 7 clubes era uma Sociedade Anônima do Futebol. O que isso significa? Significa que, pela leitura fria da lei, esses clubes não poderiam fazer um pedido de estabelecimento de RCE. Também não se esperava que, num primeiro momento, a constituição de uma sociedade anônima é uma coisa muito complicada, uma coisa muito complexa, envolve diversas áreas do direito, então não se esperava que, imediatamente após a vigência da lei, os clubes conseguiriam formar sociedades anônimas do futebol. Então, vivemos um paralelo entre os clubes que não eram SAF, mas tinham a intenção de se tornar SAF, e aqueles que não tinham a menor intenção de se tornar SAF. E dos 7 que eu falei, Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians abertamente falaram em suas petições iniciais que tinham intenção, estavam em estudo ou em implementação de uma sociedade anônima de futebol. Enquanto os outros clubes, notadamente o Fluminense, falaram abertamente que não tinham interesse algum em formar uma sociedade anônima de futebol. Pois bem, todos esses pedidos foram homologados pelo Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça é o responsável pelo deferimento da RCE por leitura da lei da SAF. E a análise do judiciário eu não posso discordar por completo, embora eu ache que a SAF seja uma condição preliminar para a constituição de uma RCE. Segundo os magistrados, seria uma formalidade abusiva, seria um excesso de formalidade você exigir que houvesse uma SAF já constituída para a formação. E se essa
esse pré-requisito não existe, não faria sentido, por exemplo, indeferir aqueles que hoje não quisessem formar uma SAF. Até hoje, o Fluminense não se tornou uma SAF, a SAF do Fluminense está em andamento, uma boa SAF, o Fluminense vem cumprindo com o que foi acordado no plano de credores, então não posso fazer qualquer tipo tecer qualquer comentário negativo ao RCE do Fluminense, mas fato é que temos hoje a vigência de uma lei da SAF, com a possibilidade de formação de um regime centralizado de execuções, aqueles clubes que não têm a menor intenção e não vão se tornar uma SAF. Sobre esse aspecto, nós temos que falar que o Corinthians desistiu do seu RCE porque conseguiu fazer acordo com quase todos os clubes que eram credores da associação. O Cruzeiro desistiu por uma questão administrativa, simplesmente a Junta Comercial de Belo Horizonte não sabia como cadastrar a SAF, a intenção de virar uma SAF, portanto, no momento ele precisava liquidar, precisava pelo menos equalizar as suas dívidas. O que ele fez? Desistiu da RCE e deu início ao pedido de recuperação judicial que está em andamento até hoje. Portuguesa continua com seu RCE ativo, Santos continua com seu RCE ativo, Vasco e Fluminense, como eu falei, RCEs ativos e em pagamento. Vasco já fez um pagamento de cerca de 14 milhões de reais, o Fluminense fez um pagamento de cerca de 6 milhões de reais. E aí vamos ao Botafogo. Infelizmente, eu não gosto de citar o Botafogo, na atual conjuntura, inclusive, Terence, já lhe peço desculpa, mas eu, como botafoguense, tenho que ir pela glória e pela derrota. O Botafogo, com 2 anos de RCE, sequer iniciou os seus pagamentos. Na verdade, o Botafogo só fez 4 depósitos que totalizam 800 mil reais. E cerca de 3 meses ele conseguiu finalmente estabelecer quem seria o seu administrador judicial, que a lei sequer coloca como um requisito para o RCE e para os pagamentos. Pois bem, isso me leva ao segundo problema, além da legitimidade para pleitear o início de uma RCE, que é o descumprimento. A lei não traz nenhuma sanção para o descumprimento de um RCE. A lei simplesmente fala no artigo 23, eu vou me permitir ler aqui, que enquanto o clube ou pessoa jurídica original cumprir os pagamentos previstos nessa seção, é vedada qualquer forma de constrição ao patrimônio ou às receitas por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie sobre as suas receitas. O que isso significa dizer? Uma vez deferido o RCA, o clube tem 6 anos para saldar 60% das suas dívidas. Ele vai fazer isso através do repasse da SAF de 20% das suas receitas e de 50% da distribuição ao final do exercício, se houver. Esses 20% vão ser utilizados para pagamento. Se em 6 anos ele pagar 60%, ele pode pedir mais 4 anos de prorrogação, como o Marcos falou anteriormente. E se ele deixar de pagar? Na primeira conversa que tivemos como credores no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a resposta foi gritante. Não vai haver nada, porque a lei não prevê nenhuma sanção e o judiciário não pode legislar. E eu achei interessante que você falou de legislar negativamente. Na verdade, eu acho que o judiciário poderia sim subir esse degrau e dizer quais são as sanções que a lei não prevê. Mas isso seria através de um regulamento próprio do tribunal que a lei prevê. A lei determina que cada tribunal vai ter o seu regulamento, dizer como que vai ser a condução do RCE e como que vai ser a condução na eventual sanção, o que provavelmente já acontece na Justiça Trabalhista, que lida com isso desde 2003, como bem mencionado pelo Abage. Ou seja, a Justiça Trabalhista já tem muita experiência nesse aspecto, o que a Justiça Civil não tem. Tanto que, quando iniciou a vigência da lei da SAF, vieram os RCEs, tanto civil quanto trabalhista, porque a lei determina a separação de civil e trabalhista, o TST imediatamente editou o seu provimento para incluir algumas diretrizes, algumas normativas que devem ser seguidas pelos tribunais em relação aos RCEs, em relação à lei da SAF, o que não aconteceu na Justiça Civil. Então hoje estamos na Justiça Civil numa situação em que o clube paga e quando não paga, chove petição, chove agravo, demora. Se o Botafogo, que está ainda em discussão do seu administrador judicial para iniciar a exigência dos pagamentos, demorou 2 anos e meio, imaginem os senhores e senhoras se isso foi levado ao tribunal para julgar uma série de agravos de instrumentos, lembrando que o Botafogo hoje tem cerca de 70 a 80 credores só na civil. Então, as consequências do descumprimento, exatamente por não vir previstas em lei, acabam sendo um atrativo ainda maior para o RCE, pois o clube simplesmente pede o RCE, ganha a moratória legal, que também foi falado, 6 anos diferindo o seu pagamento, com um repasse de 20% da receita da SAF, e nada acontece se ele não pagar. E aí vemos o problema número 2 em relação ao descumprimento. Quem fiscaliza os 20%? Supostamente o administrador judicial, mas é 20% do quê? A lei determina que é 20% da receita corrente. E qual a definição de receita corrente?
Porque a lei não determina, a academia não determina, a doutrina nunca falou sobre isso. É uma lei nova, é um conceito novo. E não adianta tentar trazer definições do direito empresarial de receita corrente, porque receita corrente no futebol é sui generis. A venda de um jogador, a transferência de um jogador é uma receita corrente? O clube que vende todo mês pode ser considerado como receita corrente? Ou o clube que vende esporadicamente uma estrela a cada ano, uma estrela a cada 2 anos, aquela venda pode ser considerada receita corrente? E se não puder, como que nós podemos exigir que um clube que arrecada cerca de 40, 60, 100 milhões, como a Bage citou, e tenha dívidas de 1 bilhão, consiga pagar as suas dívidas somente com 20% do que foi arrecadado? Então, no momento, é enxugar gelo. Ainda que se dê poderes para o administrador judicial para que ele confira esses 20%, cabe ao judiciário definir, já que a lei não definiu, o que é a receita corrente. E aí vem o segundo ponto, a comprovação dessa receita corrente, porque o administrador judicial não tem competência para administrar a SAF, somente a associação, na qual ele foi nomeado para administrar. Então ele vai receber as informações da SAF e vai ter que confiar que aquelas informações são verídicas. Porque não existe uma publicidade em relação à bilheteria, não existe publicidade em relação a patrocínio, simplesmente não existe publicidade. Recentemente teve um jogado, salvo engano, foi na semana passada, que confirmou o grupo econômico do Vasco com a 777, porque o Vasco é acionista da 777. Eu ainda não sei se eu concordo ou não com esse pensamento, tenho tendência a não concordar sob pena de esvaziar a letra da lei. Mas fato é que é uma forma de você saber como que essa receita é. A comprovação dessa receita pela SAF, porque ela vai ter que ser repassada ao seu acionista e ela vai ter que publicar documentos e relatórios ao seu acionista, e é uma forma, sim, de conseguir controlar, de conseguir fiscalizar esse repasse, essa comprovação do repasse de 20%. E aí, vemos ao terceiro problema, que é um problema que está acontecendo agora, em tempo real, sem solução, mas que já criou muita dor de cabeça, que é o concurso de credores entre a arbitragem esportiva e a recuperação judicial. Explico aos senhores. O clube que pede RCE ou recuperação judicial, independente dos créditos que ele tem nesses dois institutos, ele provavelmente terá procedimentos em andamento na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é uma Câmara que institui procedimentos arbitrais para a resolução de disputa daqueles que elegeram a Câmara como competente para resolver as disputas. Da mesma forma que o clube não paga os seus credores cíveis e trabalhistas, ele não paga os seus credores da arbitragem esportiva da CNRD. Portanto, no momento em que ele pede um RCE, ele se vê numa situação impedido de pagamento daqueles credores, pior, na recuperação judicial, ele não pode pagar aqueles credores ou alterar a sua ordem, sob pena de violação do plano de credores se homologado for, mas na esfera desportiva ele tem um problema a mais, porque se ele não paga o credor dele na esfera desportiva, ele pode sofrer uma sanção desportiva, que inclui impossibilidade de registro de jogadores, que inclui até mesmo impossibilidade de jogar campeonatos. Portanto, ouso dizer que os clubes hoje têm muito mais medo das sanções desportivas na CBF do que da tentativa de bloqueio online na conta no judiciário. Mas como fica a situação se você tiver um plano de pagamento, tanto na RJ quanto na RCE, e credores na CNRD, na qual ele não quer deixar sem pagamento? Existem alguns problemas que, se você paga esse credor no RCE sob pena de não pagar o credor na RJ, configurar fraude a credores, porque ele está destinando o dinheiro que deveria ser destinado ao plano de pagamento na RJ ao pagamento na RCE. E se ele não paga na RCE, na CNRD? E se ele não paga na CNRD, ele tem o risco de não jogar campeonatos, não registrar jogadores, não vender jogadores, que é a sua maior receita hoje. Mais do que bilheteria, mais do que patrocínio. Portanto, a solução que foi achada é criar um RCE, mesmo que não previsto em lei, na CNRD, que eles chamaram de planos de pagamento coletivo. E a saída é equalizar. Se a recuperação judicial tem um prazo de 10 anos, vamos colocar um prazo de 10 anos na CNRD. Se o RCE tem um prazo de 6 anos, vamos colocar um prazo de 6 anos na CNRD. Para pelo menos conseguir fazer um pagamento linear idêntico nas duas esferas, com um grande problema. Na RJ, há a possibilidade de deságio. Na CNRD não é. Por ausência de previsão regulamentar, por ausência de previsão legal, ele é obrigado a pagar o crédito integral na CNRD. Pode fazer acordo, sem dúvida alguma, mas eu acho muito difícil que um credor, já com uma sentença, com um título dentro de um plano, que vai receber o seu crédito sem deságio em 6 anos, vá questionar isso. E aí surge a possibilidade de fraude a credores por conta da inexistência de deságio no RCE e da existência de deságio na RJ. Essa é a discussão do momento. Existem 4 clubes com um pedido de plano de pagamento coletivo na CNRD: Vasco, Sport, Cruzeiro, e eu agora não estou me recordando do quarto, Vitória. Vasco, Sport, Cruzeiro e Vitória, dos quais
3 estão em RJ, Cruzeiro, Vitória e Sport, e o Vasco está em RCA. A do Vasco é a mais fácil de solucionar porque você não está em conflito com uma lei que prevê a possibilidade de sanção por fraude a credores. Mas nos outros 3, estamos em uma situação em que há a possibilidade de fraude a credores. O Cruzeiro fez o que eu acabei de falar, equalizou o tempo de pagamento e a forma de pagamento nos 2, portanto, não há qualquer tipo de conflito. E no Vitória e no Sport agora estamos em discussão para saber como que isso vai ser resolvido, como que isso vai ser equacionado para que não haja nenhum tipo de fraude a credores na recuperação judicial, mas que se possibilite o pagamento na esfera desportiva e para que não haja nenhum tipo de sanção desportiva. Então, muito embora a gente tenha tido aqui hoje de manhã a discussão acadêmica sobre sucessão desportiva, eu concordo com muitos aspectos do que do professor Paulo Feus falou. Realmente a lei da SAF veio como uma consolidação do que já existia, que é um parcelamento, só que agora é um parcelamento legal. Mas eu não posso deixar de elogiar o intuito da lei, que é a possibilidade de atração de investimento, que já está funcionando. Nós temos o Grupo City, que entrou numa SAF no Bahia, nós temos a 777 no Vasco, que apesar de todos os quebra-molas passados, hoje está dando certo, é o que mais paga no RCA, e nós temos o Textor, que eu torço mais do que qualquer coisa para o sucesso dele, porque seria a minha alegria, mas fato é que o RCA, e a do Terence também, claro, mas fato é que o RCE hoje é uma estrutura que ainda está sob discussão e ainda está a teste, justamente porque, dada a moratória para os clubes, vê-se pouco apoio aos credores, que no final das contas são aqueles que vão responder, são aqueles que vão ser responsáveis pelo futuro financeiro daqueles clubes. Se o RCE desses clubes hoje caem, eu honestamente não sei como que eles equalizariam as suas dívidas, e certo é que a própria lei fala que no descumprimento integral do RCE ou no término do prazo de 6 anos e não for respeitado os 60% que está previsto em lei, a SAF é diretamente e objetivamente responsabilizada e, com certeza, nenhum desses investidores querem sofrer esse risco. Então, essas são as considerações em relação aos aspectos práticos da RCE. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra ao Ricardo. Parabéns, Pedro, sensacional aqui a exposição, uma visão prática aqui do direito esportivo. Vou pedir porque o Pedro fique, que a Bage e Marcos também venham aqui. A gente tem, acho que uns 3 minutinhos, a gente pode bater um papo rápido aqui antes de uma foto de todos nós juntos, mas as colocações do Pedro são super interessantes, pessoal, porque no ano passado houve a alteração da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E aí, mais uma vez, vocês vejam que a gente está à frente da justiça comum nesse aspecto, porque a consolidação dos provimentos da Corregedoria, ela não funcionou e não pode funcionar legislativamente, mas ela deu um norte para os tribunais de como interpretar a lei da SAF, e essa é a função da consolidação dos provimentos, e estabeleceu, portanto, alguns critérios de análise do que é efetivamente a questão da receita corrente, e reproduziu artigos da legislação que podem demonstrar que você não tenha essa visão de grupo econômico. Até antes aqui de entrar no painel, tinha sido exatamente perguntado dessa mesma questão que o Pedro colocou sobre a questão da SAF, da 777 do Vasco, em razão dessa condenação solidária em decorrência de grupo econômico. A lei me parece muito clara, ainda que ele seja acionista. E a lei, e aí, Pedro, a gente pode, juntos aqui, a gente bater um papo a respeito disso, e a Bage e Marcos também. E eu sei um pouco, até bem como o Marcos pensa, porque a gente já trabalhou junto nessa matéria. É a questão se formaria efetivamente esse grupo econômico, ainda que sendo o clube um acionista da SAF. Só que essa previsão do clube acionista da SAF, ela existe justamente para viabilizar toda uma situação, e não para criar um novo modelo de grupo econômico. Senão, a partir do momento que você tiver essas sucessivas condenações solidárias, a gente vai recair onde? Na teoria das janelas quebradas do Marcos. Então, notem que... E aí, para finalizar essa questão e a gente abrir aqui para o debate, para a opinião de todos, notem uma coisa curiosíssima, é a multidisciplinariedade do que nós estamos discutindo, ou a interdisciplinariedade do que nós estamos discutindo. A gente não vai chegar apenas além da questão da hermenêutica, bem colocada pelo Marcos, da análise da lei, a gente precisa de uma análise muito sociológica da lei. A gente precisa perceber o efetivo intuito do legislador. Já tive a oportunidade de concluir o seguinte, acho que é a última oportunidade que temos para sanar as dívidas do clube de futebol, que vem de
muitíssimo tempo. Em 2003, com o ato trabalhista, foi a primeira tentativa. Depois dessa, houve várias e não se pacificou a questão, tirando, já usei o exemplo do Flamengo. Acho que agora a gente chegou no limite. E o risco é estragar esse modelo. Não permitir, como falava o Abage, que as ligas surjam como uma possibilidade, porque já houve o intuito das ligas, a gente se esquece disso, mas o Clube dos 13, que na verdade foi um campeonato com 16 participantes, era um primeiro modelo de liga que tinha tudo para dar certo. E se estragou esse modelo. Então eu abro aqui para a gente dar uma debatida rápida de alguns minutinhos. Financeiro. E no fair play financeiro veio na LGE, na Lei Geral do Esporte, há uma menção específica para o fair play financeiro. Ou seja, a gente pode utilizar essa governança, essa transparência para evitar que aquelas dívidas que aconteciam no passado não voltem a acontecer. Aquela preocupação do Paulo Feuso. E a questão do Pedro falar da questão da regulamentação e do legislador negativo e positivo, eu acho que a lei da SAF, ela abriu a possibilidade de regulamentação com uma norma trabalhista em branco. Quando auferiu aos tribunais regionais e na falta ao Tribunal Superior o que o TST fez na consolidação de provimentos, dá oportunidade de regulamentar esses pontos grises que ainda estão carentes de regulamentação. Então a saída acho que é aí. Evitar novas dívidas pelo fair play financeiro que já está previsto na nova LGE, garantindo a transparência e governança e, ao mesmo tempo, garantir que os regionais e o TST regulamentem as questões grises de forma satisfatória, inclusive nessas questões da CNRD. Sim. Eu queria só fazer um comentário. Pegando esse gancho que você falou do grupo econômico, eu acho que a gente tem que levar em consideração a vontade do legislador e o texto da lei. Tá? A própria lei permite que a associação seja sócia da SAF. E a lei separa categoricamente o que é responsabilidade de um, o que é de outro. A gente ainda está tateando na questão de sucessão desportiva, mas a própria lei fala que somente depois do decurso de 6 anos é que a SAF vai ser responsabilizada. Então, se a própria lei permite ser sócio e ela faz a separação de responsabilidade, eu acho que você montar um grupo econômico a partir disso me parece absurdo. Me parece até contra a lei. É exatamente isso, Pedro. É separar o joio do trigo. O legislador não visualizou isso, pelo contrário. Jamais implicou nessa possibilidade, imaginou essa possibilidade. Eu acho que nós estamos jogando todo o trabalho do legislador água fora, se nós começarmos a adotar essa tese de grupo econômico. Isso é muito perigoso, pode causar um dano sem volta. Então, acho que tem que separar o joio do trigo. O legislador pensou de uma forma e nós temos que adotar esse pensamento dessa maneira mesmo. E só para apimentar aqui, uma palavra final, a finalidade da associação se manter como sócia da SAF é justamente para ela proteger o símbolo, o hino, toda a sua identidade esportiva, cultural e sociológica. Então, se você tira a possibilidade dela ser uma sócia com medo de ser configurado grupo econômico, você dá aso para ela perder toda a identidade dela. Que foi o que aconteceu no CSKA Sofia, que foi o que aconteceu no Metalist, que foi o que aconteceu em diversos outros, em Portugal, no Belenenses, com a SAD. Então, nós temos já exemplo do que acontece se você afasta completamente a associação da SAF. É isso, o legislador brasileiro aprendeu com o insucesso de outras legislações que serviram de inspiração para a lei da SAF. E já deixo aqui uma provocação para umas próximas discussões futuras de vocês. A gente vive um momento sui generis no mundo do direito desportivo, que a gente tem hoje em vigor no Brasil 2 leis gerais. Uma do desporte e a outra uma do desporto e a outra do esporte. Então, é um desafio para todos nós que somos operadores do direito desportivo. Eu agradeço e parabenizo muitíssimo nossos 3 queridos e maravilhosos palestrantes aqui. Peço só para ficarem mais um pouquinho para a foto e agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Obrigado e declaro encerrado o painel.